Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Estamos nos aproximando de um novo ano. Quantas bênçãos temos recebido, quantos desafios Deus nos deu que transformaram nossa vida para melhor, não é? E como não podia ser diferente, devemos terminar o ano falando do centro de todo o universo, dele, o único digno de todo louvor, de toda adoração e de toda glória, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ouçam amém? Hoje nós vamos caminhar juntos pelas páginas de Lucas para entender algo que muitas vezes passa despercebido. O Natal não é apenas o nascimento de Jesus, é a intervenção decisiva de Deus no grande conflito. Quando Lucas escreve, ele não só está registrando fatos, ele está mostrando que o céu inteiro se moveu para cumprir um plano que começou lá no Éden. Quando Deus disse, farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre o seu descendente e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então vamos, neste episódio especial, conversar com você de forma simples, acessível, porém profunda. Nós vamos ver, primeiro, como o nascimento de Jesus cumpre todas as promessas bíblicas. Segundo, por que a encarnação é central para a fé cristã. E terceiro, como isso transforma nossa vida hoje. Se prepare, porque nós vamos mergulhar no coração deste evangelho. O meu nome é Diego Isalhald e eu sou teólogo protestante. Vamos começar? Quando o anjo apareceu para Maria, em Lucas 1, 30-33, ele não traz uma novidade, ele traz um cumprimento. Lucas quer que você perceba algo. O nascimento de Cristo é a costura perfeita entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Veja como ele se encaixa. Isaías 7,14, a Virgem concebirá. Miqueias 5,2, de Belém virá o governante eterno. Daniel 9,25, o Messias viria no tempo exato. Então, quando o anjo diz, ele reinará para sempre, ele está dizendo, o rei prometido chegou, o Messias esperado chegou, a promessa de redenção se tornou carne. Entenda o seguinte, a encarnação é a virada na guerra entre Cristo e Satanás. Satanás fez de tudo para impedir esse momento, mas Deus garantiu cada detalhe. Isso já nos ensina algo. Quando Deus promete, Ele cumpre, no tempo certo, do jeito certo e com a pessoa certa. Lucas é o evangelista que mais enfatiza a humanidade de Cristo. Ele nos mostra Jesus crescendo no ventre, Jesus nascendo no estábulo, Jesus crescendo em sabedoria e em graça e Jesus participando da vida humana em tudo. Não acredita em mim? Tudo bem, posso te mostrar os textos bíblicos, é isso que vocês querem? Sem problema nenhum. Vamos lá, Lucas 1,35, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. O anjo declara que o santo que nasceria seria chamado Filho de Deus, mas note, ele nasceria como um bebê humano real. Lucas 2,7, ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Isso é tão simples, tão humano, tão vulnerável. Por quê? Porque a encarnação não foi Deus vestindo um corpo, foi Deus assumindo a nossa natureza para nos salvar por dentro. Na visão protestante, Cristo assume a natureza humana caída, mas sem pecado, para ser tentado em tudo e vencer onde nós caímos, assim como é ensinado em Hebreus 2, 14-18. Isso significa que ele venceu como humano, ele obedeceu como humano e ele dependeu do Pai Eterno como humano. Para quê? Para mostrar que a vida espiritual é possível para mim e para você. Veja isso numa aplicação prática. Se Jesus venceu como humano, cheio do Espírito Santo, eu também posso viver uma vida transformada pelo Espírito Santo. Não é perfeccionismo, é esperança real. Uma das coisas mais lindas no Evangelho de Lucas é como Deus age onde ninguém espera. Quem recebe o anúncio do nascimento? Pastores, gente pobre, marginalizada, sem crédito social. Lucas 2, 8-14 nos mostra que eles são os primeiros a ouvir o cântico celestial. Por quê? Porque o reino de Deus inverte nossas expectativas. E antes disso, Lucas já tinha mostrado isso no Cântico de Maria, em Lucas 1, 46-55.
onde diz que Deus exalta os humildes, derruba soberbos, sustenta necessitados. Jesus poderia ter nascido no palácio, poderia ter escolhido uma família rica, poderia ter surgido cercado de vaias, trombetas, né? Mas ele veio na simplicidade. Por quê? Porque a glória de Deus não está no status, está no caráter. Perceba isso numa aplicação espiritual. O nascimento de Jesus nos ensina que Deus ainda escolhe o simples, Deus ainda usa quem ninguém valoriza, Deus ainda aparece onde ninguém procura. Se você se sente pequeno, esquecido, sem valor, o Natal é para você. Qual o propósito do nascimento de Jesus, afinal? Lucas resume tudo em 2 versos poderosos. Lucas 2, 10 a 11. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Esta é a identidade central de Jesus: Salvador, Messias, Senhor. E isso aponta para o destino final. Sua vida nos mostra como viver. Sua morte nos reconcilia com o Pai. Sua ressurreição derrota a morte. A sua ascensão inicia seu ministério no santuário celestial. E sua segunda vinda conclui o plano da redenção. Na visão protestante, o nascimento de Jesus não é começo de uma história bonita. É o início viável, visível de um processo que termina com a restauração de todas as coisas, a derrota final do pecado e a eternidade ao lado de Cristo. O Natal em Lucas não é sobre luzes, presentes ou tradições, é sobre Deus vindo ao nosso encontro. Hoje eu quero te convidar a experimentar o verdadeiro Natal. Deixe Cristo nascer no seu coração. Permita que a humildade do Salvador transforme a tua vida. Caminhe com Ele diariamente, assim como Ele caminhou em nossa humanidade. E viva com os olhos voltados para a sua volta. Porque se Ele veio como bebê na primeira vinda, na segunda, Ele virá como rei. Amém? Olha, eu sei que isto está muito legal e para lá de interessante, mas precisamos ir terminando por aqui para dar continuidade amanhã. Deus deseja que todos aproveitem esta oportunidade para conhecê-lo melhor, saber que Ele não deseja nada além do que vida eterna para todos os que acreditarem em suas promessas. Já segue nosso canal? Curtiu, comentou e enviou o link para familiares e amigos? E o nosso Insta? Já deu uma olhada? Postamos diariamente por lá. Lembre-se sempre, não acredite em tudo que vê ou escuta, mas faça o teste com a eterna palavra de Deus, já que para o cristão nada mais importa, a não ser assim diz o Senhor. Desejamos um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Até a próxima.